Leandro tinha 43 anos, era contador de profissão e já havia preenchido mais planilhas na vida do que conseguia contar. Ele sabia calcular imposto de renda, sabia montar fluxo de caixa, sabia explicar depreciação de ativos para clientes que entendiam muito menos do que ele. Mas havia uma planilha que ele nunca havia conseguido fechar no azul, a própria. Em 18 anos de vida adulta, Leandro havia pago o dízimo todos os meses sem falha. 10% separado antes de qualquer outra despesa. Ele levava isso com seriedade e com fé genuína. Mas ao lado disso, carregava uma dívida de R$26 mil, distribuída entre 2 cartões de crédito e um empréstimo pessoal. Sem reserva de emergência, sem investimentos, sem nenhum plano claro para os próximos 5 anos. Não era falta de conhecimento técnico, era algo mais profundo do que isso. Numa noite de terça-feira, enquanto fechava os livros de um cliente em São Paulo, Leandro parou diante de um versículo que havia lido centenas de vezes ao longo da vida. Atos capítulo 4, versículo 34. Não havia, pois, necessitados entre eles. Ele ficou olhando para aquela frase por um longo tempo. Uma comunidade inteira, sem necessitados. E o que você lê nas linhas anteriores não é um milagre sobrenatural, é uma descrição detalhada de como eles organizavam os seus recursos. Leandro guardou a Bíblia e se fez a pergunta que mudaria a trajetória financeira dele para sempre. O que exatamente eles estavam fazendo que eu não estou? Essa pergunta é o coração deste vídeo, porque a resposta vai muito além do dízimo. E ela pode mudar a forma como você pensa sobre dinheiro, sobre comunidade e sobre o que significa honrar a Deus com o que você tem. Mas antes de chegar lá, preciso te contar o contexto que a maioria das pessoas nunca conhece quando lê o 2º e o 4º capítulo de Atos. A Palestina do século I não era um lugar fácil para ser parte do movimento de Jesus. Os primeiros seguidores enfrentavam exclusão social ativa, famílias que rompiam relações, empregadores que demitiam, clientes que deixavam de comprar por pressão da comunidade. Imagina isso por um segundo como uma realidade concreta, não como abstração histórica. Imagina acordar amanhã e a sua família não falar mais com você por causa de uma escolha que você fez. Imagina o seu empregador te dispensar. Imagina os seus clientes receberem pressão para não fazer negócio com você. É dentro desse contexto de pressão econômica real que o que Lucas descreve em Atos 2 faz sentido total. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e os distribuíam a todos conforme a necessidade de cada um. A maioria das pessoas lê isso como uma descrição bonita de harmonia espiritual. Uma utopia que funcionou naquele momento histórico específico, mas que seria impossível de replicar hoje. Mas essa leitura perde o que há de mais valioso nessas linhas. O que Lucas está descrevendo não é uma cena de fraternidade emocional. É uma descrição de arquitetura econômica, uma resposta inteligente, intencional e sofisticada a uma crise de sobrevivência coletiva. E o detalhe que vai mudar tudo está escondido em uma única palavra grega. A palavra usada por Lucas para descrever o que eles tinham em comum é koinonia. Você provavelmente já ouviu essa palavra traduzida como comunhão ou companheirismo. Mas na cultura greco-romana do primeiro século, koinonia tinha um significado comercial muito específico. Era a palavra usada para descrever uma parceria de negócios, uma associação de capitais para um objetivo compartilhado, uma estrutura de responsabilidade mútua entre pessoas que haviam comprometido recursos em uma empreitada comum. Os primeiros cristãos não estavam fazendo caridade um para o outro. Eles estavam construindo o que hoje chamaríamos de um fundo comunitário de liquidez, uma rede de suporte mútuo baseada em contribuição proporcional à capacidade e distribuição baseada em necessidade real. Isso não é teologia. É finanças comportamentais aplicadas a uma crise de sobrevivência coletiva.
E é aqui que um homem chamado Barnabé entra nessa história de uma forma que a maioria de nós nunca percebe completamente. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era levita, natural de Chipre. Atos 4, versículo 36. Ele possuía uma propriedade, um campo, uma terra com valor real no mercado da época. E o que ele fez com esse bem é o que separa a coinonia de uma simples coleta de doações. Ele vendeu, converteu ativo fixo em capital líquido e colocou esse capital à disposição da comunidade. Na linguagem das finanças modernas, Barnabé realizou o que gestores de patrimônio chamam de desinvestimento estratégico. Ele identificou um ativo que estava parado, que não estava gerando retorno proporcional ao seu potencial naquele momento, e o transformou em recurso acessível para toda a rede. Mas aqui está o que torna esse gesto ainda mais poderoso do que parece à primeira vista. Barnabé não entregou o dinheiro para uma instituição. Não transferiu para um fundo administrado por uma liderança distante de quem precisava. Ele colocou aos pés dos apóstolos, que distribuíam a cada um conforme a necessidade, conforme Atos 4, versículo 35. Essa estrutura descentralizada de distribuição é o que os economistas contemporâneos chamam de alocação dinâmica de recursos. Os recursos vão para onde a necessidade é maior, no momento em que a necessidade existe, sem desperdício de overhead institucional, sem camadas burocráticas consumindo parcela significativa do valor antes que ele chegue a quem precisa. E o resultado foi exatamente o que você leu em Atos 4, versículo 34. Não havia necessitados. Em uma comunidade perseguida, economicamente marginalizada, composta em grande parte por pessoas que haviam perdido suas redes de segurança sociais e familiares. Não havia necessitados. Isso não é milagre sobrenatural. É engenharia financeira comunitária, funcionando exatamente como foi projetada. Agora contraste isso com o modelo que a maioria de nós conhece. Pagamos 10% para uma instituição. Essa instituição tem suas próprias despesas operacionais legítimas, contas de energia, salários, manutenção de estrutura física. O dinheiro entra, passa por uma série de filtros e obrigações institucionais, e uma fração chega até as pessoas que realmente estão em necessidade. Enquanto isso, estudos do Instituto Locomotiva e da Serasa mostram que mais de 60% dos brasileiros que se declaram cristãos têm dívidas em atraso. A maioria não possui reserva de emergência, e a esmagadora maioria nunca teve uma conversa aberta e honesta sobre finanças com ninguém de sua comunidade de fé. O problema não é falta de fé, é falta do modelo certo. E é aqui que eu preciso te apresentar Ana. Ana tem 37 anos, é professora concursada em Fortaleza. Ela cresceu em uma família evangélica, foi criada com a cultura do dízimo. E por muitos anos acreditou que a sua relação financeira mais importante com a comunidade de fé era aquela transferência mensal de 10%. Há 4 anos, um membro do grupo de célula dela, um homem chamado Roberto, passou por uma crise financeira severa. Perdeu o emprego, tinha 2 filhos pequenos e uma prestação de apartamento em atraso por 3 meses. A igreja contribuiu com o que pôde dentro da estrutura normal, mas não era suficiente. Ana ficou acordada naquela noite pensando: se somos um corpo e um membro sofre, por que eu sequer sei quanto os outros membros ganham? Por que eu não sei quem está endividado? Por que isso é um tabu dentro da comunidade? Ela não fundou uma organização, não criou um CNPJ, não lançou uma campanha. Ela simplesmente iniciou uma conversa. Com 6 pessoas do grupo de célula, ela propôs algo que parecia assustador inicialmente. Um grupo fechado de responsabilidade financeira. Uma vez por mês, cada pessoa compartilhava 3 informações: renda aproximada, dívidas existentes e metas para os próximos 90 dias. Sem julgamento, sem conselho não solicitado, apenas visibilidade mútua. Em 18 meses, das 6 pessoas naquele grupo, 4 haviam quitado dívidas.
Duas haviam construído reserva de emergência pela primeira vez na vida adulta. E Roberto, que havia desencadeado toda aquela conversa, tinha aberto um pequeno negócio de manutenção elétrica que já sustentava a família. O que Ana fez não foi inventar um sistema financeiro novo. Ela reconstruiu a koinonia, com um grupo de WhatsApp uma vez por mês. Mas o que torna a experiência de Ana replicável? E mais importante, o que ela revela sobre o modelo da Igreja de Jerusalém, que vai muito além de qualquer percentual de renda? A resposta está em um conceito que vou chamar de capital adormecido. Capital adormecido é tudo aquilo que você possui, que tem valor real, mas que não está trabalhando para você nem para ninguém ao seu redor. É o carro que você comprou e usa talvez 10% do tempo. É o conhecimento de um curso que você fez e que nunca ensinou para ninguém. É a renda que chega todo mês e que some antes do fim do mês sem que você saiba com precisão para onde foi. Para quem já tem um pouco mais de experiência com investimentos, capital adormecido também é o dinheiro parado na poupança, rendendo abaixo da inflação, enquanto você paga juros rotativos no cartão de crédito. É liquidez mal alocada. É recurso existente servindo à erosão em vez de servir à construção. A Igreja de Jerusalém não tinha capital adormecido. Cada recurso estava em movimento, servindo a uma necessidade identificada dentro da comunidade. E a parábola dos talentos, em Mateus 25, não é por acaso a história econômica mais famosa que Jesus contou. 3 servos. O primeiro recebe 5 talentos, o segundo 2, o terceiro 1. Os 2 primeiros colocam o recurso para trabalhar. Multiplicam, retornam com lucro. O terceiro enterra o talento no chão, por medo. A resposta do Senhor ao terceiro servo não é uma metáfora espiritual abstrata. É uma declaração sobre como o dinheiro funciona no mundo real. Tomem-lhe, pois, o talento e deem-no ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer um que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mateus 25, versículos 28 e 29. Isso soa injusto fora de contexto, mas dentro da lógica financeira é uma descrição precisa do que economistas chamam de efeito de acumulação. Recursos mal geridos não apenas deixam de crescer, eles deterioram. A inflação corrói, o custo de oportunidade aumenta, o tempo trabalha ativamente contra quem não trabalha com o que tem. O servo que enterrou o talento não era malvado. Era paralisado pelo medo. E o medo é o maior inimigo das finanças saudáveis, antes mesmo do endividamento, antes mesmo da falta de conhecimento técnico. Agora voltamos para Leandro. Lembra do contador em São Paulo, olhando para Atos 4, versículo 34, perguntando o que a igreja primitiva estava fazendo que ele não estava? Leandro levou 2 semanas para chegar a uma resposta que, para ele, foi completamente transformadora. O problema não estava nos 10% que ele dava. Estava nos 90% que ficavam com ele. Ele tinha a disciplina do dízimo, mas não tinha a consciência da gestão. Ele honrava Deus com uma fração de seus bens e gastava o restante sem nenhuma estrutura de visibilidade ou intenção. Foi num estudo sobre Provérbios que ele ouviu algo que reorganizou completamente a sua perspectiva. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus lucros, e os teus celeiros se encherão com abundância. Provérbios 3, versículos 9 e 10. Leandro havia lido esse versículo como uma promessa vinculada ao dízimo. Você dá uma parte, Deus abençoa o restante. Mas naquela noite ele leu de novo, devagar. Com os teus bens. Não com uma parte dos seus bens. Com tudo. A honra que Provérbios descreve não é um percentual. É uma postura de gestão completa. É cada real sendo usado com consciência, com propósito, com consideração pelas consequências. E então Leandro fez o que sabia fazer melhor. Abriu uma planilha. Só que desta vez,
pela primeira vez em 18 anos de vida adulta. Ele rastreou cada centavo que havia saído da sua conta no último mês. Não apenas as contas fixas, todo o restante também. O que ele encontrou foi perturbador. 21% da sua renda líquida havia ido para itens que ele não conseguia identificar ou justificar depois de 3 semanas. Isso que os economistas comportamentais chamam de gastos fantasma. Dinheiro que saiu, mas não deixou memória, nem valor percebido, nem registro claro. Quase o dobro do que ele dava de dízimo. Leandro não estava com um problema de generosidade. Estava com um problema de consciência financeira. E aqui está o princípio que conecta Barnabé, a Igreja de Jerusalém, Ana em Fortaleza e Leandro em São Paulo numa única linha de raciocínio. Mordomia cristã não é sobre quanto você dá. É sobre quanta consciência você tem de tudo que passa pelas suas mãos. A palavra mordomia vem do grego oikonomia, administração da casa. É a mesma raiz da palavra economia. E nas cartas de Paulo, ela aparece repetidamente não como obrigação religiosa, mas como responsabilidade confiada. Aliás, o que mais se requer dos mordomos é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4, versículo 2. Fiel. Não apenas generoso, não apenas sacrificial. Fiel. Fidelidade na mordomia significa prestação de contas. Significa saber o que você recebeu, o que você fez com isso e o que resultou. Significa que se alguém te perguntar amanhã como você administrou os recursos que passaram pelas suas mãos nos últimos 12 meses, você tem uma resposta honesta e clara. A maioria de nós não tem essa resposta. Não por falta de fé, por falta do hábito de visibilidade financeira completa. Então, como construir isso? Como sair do modelo passivo, aquele onde você paga o dízimo e aguarda a bênção, para o modelo ativo da coinonia apostólica? Vou te dar 3 princípios práticos. Não são regras religiosas. São estruturas que a Igreja de Jerusalém aplicou e que a psicologia financeira contemporânea confirma como eficazes para qualquer pessoa em qualquer contexto. O primeiro princípio é o da liquidez intencional. Barnabé vendeu um campo, não porque foi pressionado ou porque era obrigado. Ele vendeu porque entendeu que um ativo parado valia menos do que o mesmo ativo em movimento, servindo a uma necessidade real na comunidade ao seu redor. Na prática moderna, isso começa com uma pergunta simples que a maioria de nós nunca faz. Tudo que eu possuo está trabalhando? Existe algo aqui que poderia gerar mais valor se fosse convertido, vendido, ensinado, emprestado ou redistribuído? Para quem está começando, faça o que eu vou chamar de auditoria de Barnabé. Liste tudo que você possui que tem valor e não está sendo usado. Um eletrônico parado, uma roupa que não veste, um curso que você fez e nunca aplicou, uma habilidade que você tem e poderia monetizar. Essa lista é o seu ponto de partida. Para quem já tem mais familiaridade com finanças e investimentos, revise a sua alocação com esse critério em mente. Existe capital em posição de baixo rendimento quando poderia estar melhor alocado? Existe ativo gerando 0 retorno enquanto você paga juros em outra frente? Capital adormecido não é neutro. É passivo disfarçado de ausência. O segundo princípio é o da responsabilidade mútua visível. A Igreja de Jerusalém não tinha privacidade financeira entre seus membros. Isso soava profundamente radical na cultura romana do primeiro século, onde riqueza era símbolo de status e poder, e expor a própria situação financeira era considerado fraqueza. E soa igualmente radical hoje, onde dinheiro continua sendo o tabu mais difícil de quebrar mesmo entre amigos íntimos, mesmo dentro de famílias. Ana entendeu isso em Fortaleza e fez o mínimo necessário para que funcionasse. Visibilidade voluntária, em um grupo pequeno, entre pessoas de confiança. Você não precisa postar o seu extrato bancário nas redes sociais, mas você precisa de pelo menos uma pessoa, além de você mesmo, que conhece a sua situação financeira real.
Uma pessoa com quem você tem uma conversa honesta pelo menos uma vez por mês. Pesquisas em comportamento financeiro mostram que pessoas com um parceiro de responsabilidade financeira, alguém com quem dividem metas e resultados regularmente, têm 3 vezes mais probabilidade de alcançar suas metas de poupança em 12 meses do que pessoas que trabalham sozinhas. 3 vezes. A koinonia não é apenas solidariedade emocional, é uma estrutura de prestação de contas que muda comportamento concreto. O terceiro princípio é o da distribuição baseada em necessidade. Esse é o mais desafiador de aplicar no nosso contexto contemporâneo, porque vai contra um instinto muito humano. O instinto de que recursos devem ir para quem mais merece, para quem mais contribuiu, para quem trabalhou mais. A Igreja de Jerusalém distribuía com base na necessidade. Atos 2, versículo 45. Distribuíam a todos conforme a necessidade de cada um. Não conforme o quanto cada um havia contribuído, conforme o que cada um precisava no momento. Isso não é ingenuidade econômica. É o reconhecimento de algo que qualquer pessoa com mais de 40 anos já entende intuitivamente. Ciclos de vida são diferentes. A pessoa que hoje precisa de apoio pode ser exatamente a mesma que, daqui a 3 anos, será a principal contribuinte da rede. Sistemas sustentáveis de suporte mútuo precisam de entrada proporcional à capacidade e saída proporcional à necessidade. Na prática, isso pode parecer com o grupo de Ana. Pode parecer com uma família que combina um fundo compartilhado de emergência entre irmãos. Pode parecer com um grupo de pais que se organiza para cobrir despesas inesperadas de membros em crise. Pode começar menor do que isso. Uma ligação, uma conversa. Não precisa ser formal, precisa ser intencional. E aqui chegamos à revelação que eu quero deixar com você. O dízimo, na forma que a maioria de nós conhece hoje, com percentual fixo destinado principalmente à manutenção de estrutura institucional, não era a prática central dos primeiros cristãos. O que Atos descreve é algo substancialmente diferente, mais exigente em termos de transparência, mais abrangente em termos de comprometimento e infinitamente mais eficaz em termos de resultado para todos os membros da comunidade. Isso não significa que o dízimo seja errado. Significa que ele é incompleto se for a única expressão da nossa relação com o dinheiro dentro da comunidade de fé. Leandro, em São Paulo, com suas planilhas e seus R$26 mil de dívida, não precisava de um sermão sobre generosidade. Ele precisava de consciência financeira completa sobre os 90% que ficavam com ele. Ana, em Fortaleza, entendeu que koinonia não começa com grandiosidade institucional. Começa com visibilidade honesta entre pessoas que confiam umas nas outras. E Barnabé, 2000 anos atrás, em Jerusalém, não deu um campo porque precisava de aprovação espiritual. Ele deu porque entendeu que capital parado não serve nem a Deus, nem ao próximo. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Você tem alguém na sua vida que sabe da sua situação financeira real? Não o número que você apresenta quando alguém pergunta como você está indo, mas a situação real. As dívidas, as dificuldades, os medos financeiros concretos. Se a resposta é não, você está vivendo um isolamento que a igreja primitiva reconheceria imediatamente como perigoso. Não porque você é fraco, mas porque nenhum sistema financeiro funciona no isolamento, não importa o quanto seja sofisticado. Dinheiro é sempre uma questão coletiva, porque vivemos em sociedade e nossas finanças estão entrelaçadas com as escolhas e crises das pessoas ao nosso redor. A questão não é se você vai precisar de uma rede algum dia. A questão é se você terá construído essa rede antes de precisar dela. Barnabé não esperou a crise chegar para agir. Ele foi proativo. Ele olhou para o que tinha, identificou o que estava adormecido e o colocou em movimento antes que alguém ao seu redor chegasse ao ponto de desespero. Essa é a diferença entre finanças reativas e finanças proativas.
E é a diferença que a Igreja de Jerusalém compreendeu 2000 anos antes dos primeiros livros modernos de educação financeira chegarem às livrarias. Se você saiu deste vídeo com apenas uma ideia, que seja esta: mordomia cristã. Não é uma linha no seu orçamento. É uma postura de consciência completa sobre tudo que passa pelas suas mãos e sobre como isso se conecta às necessidades das pessoas ao seu redor. O dízimo pode ser um ponto de partida. A koinônia é o destino. E o caminho entre eles começa com a conversa mais honesta que você já teve, talvez, sobre a sua própria situação financeira e sobre quem, além de você, sabe dela também. Os versículos completos de Atos 2 e 4, a parábola dos talentos em Mateus 25 e Provérbios 3 estão na descrição deste vídeo. Leia com calma, talvez com alguém. Até o próximo vídeo.